vez estar na tua casa para aprendermos juntos a tua palavra. Fala conosco, que essa seja uma noite de edificação, que essa seja uma noite de bênção, que o teu povo mais uma vez seja alcançado pelo teu favor, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia. Deus de amor e de poder, muito obrigado pelos meus irmãos que já estão aqui, a nossa orquestra, a nossa banda. Muito obrigado pelos teus servos que já chegaram também. Aqueles que por vir estão, que o Senhor os traga debaixo da tua mão poderosa. E que mais uma vez esta noite nós sejamos impactados pelo poder da tua palavra. Que nessa escola bíblica de obreiros e membros, uma vez mais, o Senhor se agrade de nós, receba a nossa adoração, receba nosso louvor, receba a nossa gratidão, Pai. Nos rendemos a Ti, nos prostramos ante a Ti, que essa noite seja uma noite espiritualmente produtiva. Ó Deus, olha por nossos irmãos que estão enfermos, oramos por todos aqueles que precisam de um milagre também, aqueles que já receberam um milagre, como eu recebi a notícia essa tarde. Que teu nome seja abundantemente glorificado, Pai. E todos saibamos que o Senhor é aquele que faz e não há outro além de Ti. Exalta o teu nome, glorifica o teu nome. Senhor Deus, dê crescimento à tua obra nesta cidade, salvando vidas, que elas possam firmar-se e caminhar com a igreja. Ó Deus de poder e graça, de amor e misericórdia, ajuda-nos em tudo, fala conosco, abençoa-nos. Tu és o nosso Senhor, Tu és o digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda a adoração. Pai de amor e de bondade, que os Teus olhos e os Teus ouvidos estejam inclinados a nós aqui esta noite. Precisamos de Ti, carecemos de Ti. Cada clamor, cada oração, cada servo teu que dobrou os seus joelhos, que está em atitude de oração, falando contigo, ouve e atende o teu povo, Pai. Ouve e atende os teus filhos, Pai. Não há Deus como Tu, não há Senhor como Tu, não há soberano como Tu. Grande Deus e eterno Pai, soberano Rei e Rei fiel, oramos por cada família, oramos por nossos obreiros, pelos dirigentes de congregação, toda a nossa escala ministerial, nossos diáconos, ó Deus, nossos cooperadores, presbíteros, evangelistas, ó Deus, os pastores, as nossas irmãs que cooperam na Tua obra, como em toda a escala da igreja, toda a liderança. Senhor Deus, nós queremos mais de Ti, que haja um verdadeiro avivamento pela palavra, Deus. Que haja a manifestação real da Tua glória, do Teu poder, da Tua unção, da Tua virtude. Não há ninguém que se compare a Ti. Não há ninguém que se iguale a Ti. Deus de vitória e de poder, Deus de graça, de misericórdia, continua falando conosco, continua movendo-te em nós, continua abençoando-nos segundo o Teu querer e a Tua vontade, Pai, em nome do eterno Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Desejo saudá-los com a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui para mais um dia de edificação. Vamos estar em pés, vamos orar a Deus, dar início ao segundo dia do nosso Ebom, e em seguida já vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã. Vamos clamar ao Senhor também através da adoração. Oremos. Pai bendito e santo, Deus vivo e poderoso, nós queremos dar a Ti a honra, a glória, o louvor, que são devidos ao Teu nome, que são devidos à Tua santidade. Que o Senhor se agrade de nós mais um dia, falando aos nossos corações. Obrigado pelo Teu povo que já chega para mais uma noite do nosso Ebom, e que através dos louvores, através da exposição da palavra, nós sejamos abençoados e edificados esta noite. Com o Teu povo, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor com alegria no nosso coração. Cante louvores a Deus. A Bíblia diz, bom entoar louvores ao Senhor. Nossos hinos da harpa já serão colocados no nosso telão, e você, cante, abra seus lábios, louve ao Senhor. Nós vamos cantar um hino da harpa agora,
e no final a gente canta outro para recebermos dízimos e ofertas. Vamos orar, vamos cantar ao Senhor com alegria. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos louvar a Deus com o número 77. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Já que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Queridos, vamos estar em pés. Pastor Elias fará a leitura conosco e já vai orar também. Hoje nós vamos, com um pouco mais de precisão, remir o tempo e já iniciar a nossa aula para que o orador tenha tempo suficiente e também, no final, nós possamos ter aquele momento de tirar algumas dúvidas. Então, nós já vamos ler a palavra, mas nesse momento eu já quero apresentar, está conosco o pastor Idail Costa, nosso amigo, não é? Essa igreja já o conhece, aceitou o nosso convite para ser um dos professores do nosso EBOM, e nós estamos muito felizes. É um amigo, é um homem de Deus, do nosso Belém, da nossa casa. Eu queria saber se todos os que estamos aqui queremos recebê-lo com alegria. Digam amém. Amém. Pastor Elias lendo a palavra e já orando conosco. Terminada
à oração. Nós já vamos à nossa aula de hoje. Vamos remir o tempo. É sempre bom remir o tempo para termos mais tempo para estudar. Os pedidos de oração são: o pastor Francisco Valim pede por Paulo, está em recuperação de uma cirurgia complicada e nós vamos orar. A irmã Camila Martins também não passou bem hoje, vamos orar. Paulo pede por Pamela Risse, está enferma. Oremos pela nossa irmã Carla, que ainda continua hospitalizada, e toda a família da irmã Viviane. Sua mamãe está enferma, seu pai está enfermo, e a nossa irmã também, que está correndo com toda essa logística. Oremos por ela, oremos pela Larissa, que precisa de um milagre, e eu creio que Deus fará o milagre. E oremos uns pelos outros. Quantos necessitam das orações da igreja? A minha casa e eu também. Pastor Elias vai estar lendo o texto bíblico e já orando com todos nós. É o texto... Pode ser. Querida igreja, saúdo-vos na paz do Senhor. Tomemos nesta noite, como o pastor tem determinado, o texto básico para o nosso do nosso Ebom, que se encontra no livro de Provérbios, no seu capítulo de número 9, assim sendo o versículo de número 9 também. Eu estou com a Bíblia Almeida atualizada, mas uma pequena palavra tão somente de diferença que não estará alterando em nada, muito pelo contrário, na mensagem. Dê instrução ao sábio, e ele se tornará mais sábio ainda. Ensine o justo, e ele crescerá na prudência. Glória seja dado ao nome do Salvador. E sejamos orando, apresentando os pedidos de oração. Eterno Deus e poderoso Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa oração nesse momento, mais uma vez, em gratidão ao Senhor por tudo quanto Deus, o Senhor, já tem nos concedido, estarmos orando, louvando ao Senhor, fazendo a santa leitura da Tua palavra, Senhor. Agora continuamos, apresentamos esses pedidos de oração. Vidas, servos precisam de um milagre, e nós temos o Deus de milagre no nosso meio, que está ouvindo, que está atento, que está contemplando as nossas orações. Senhor, seja com cada um dos Teus filhos, com o socorro divino, Senhor, abençoa de maneira maravilhosa. Senhor Deus e Pai, continua conosco, é a nossa oração, é a nossa súplica, em o nome de Jesus, aquele que vive e que reina para todo o sempre. Amém, Jesus. Queridos, ainda em pé, vamos receber o nosso professor desta noite, pastor Idail Costa, com toda a liberdade para nos ensinar a palavra de Deus. Amigo, à vontade. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor. Podeis assentar-vos por bondade. Que forma honrosa nos concede o Senhor de uma vez mais estarmos na sua presença. Desta feita, de forma também singular, participando da Escola Bíblica de Obreiros e Membros em Mogi-mirim. Me sinto bastante feliz pela oportunidade concedida pelo nobre pastor Ângelo Galvão, que também temos por grande apreço e admiração ao servo do Senhor, e para mim constitui também dupla alegria poder retornar a esta casa e revê-los em Cristo Jesus. Ao nobre pastor Enio, amigo também de já um tempo, pastor Elias, é uma alegria também revê-los uma vez mais. Trago comigo uma rica oportunidade de podermos pensarmos um tema desafiador para nós, e uma vez que estamos
diante de uma plenária tão seletiva da igreja, gostaria de propor aos amados irmãos tratarmos um tema contemporâneo, desafiador, que é também, de igual modo, uma contemplação a uma reflexão bíblica. Parto do tema de Provérbios, capítulo de número 9, de onde faremos um tratamento de um recorte sobre os desafios da igreja em face do contemporâneo, tendo como contrapartida a graça de Deus e a loucura do mundo. Para isto, nós queremos podermos produzir muito mais do que uma teoria, trazer algumas instruções para também a praxis pastoral, a nossa dinâmica pastoral. E para isso me sinto feliz desta honrosa partilha esta noite. Nós produzimos um material e deixei já para ser exposto aqui aos irmãos, para que possam nos acompanhar com um eixo, um fio condutor do pensamento que iremos tratar aqui. Sei que é muito riquíssima a oportunidade e eu quero valorizar a potência da presença de cada um de vocês que reservaram esta noite singular para podermos partilhar da palavra do Senhor. Como é rico estarmos aqui, e se você puder, de igual modo, também celebrar a Deus por este encontro, cumprimente o irmão que está do teu lado, diga que bom que você veio esta noite para participar desta honrosa EBON. Queridos irmãos, de certo é que nós temos muitos temas inerentes ao cotidiano da vida de um vocacionado. E com isto nós temos inúmeras preocupações que tangem o nosso ministério, que vai desde as grandes tomadas de decisões, que estão também no campo secular, como também no espiritual, e que, de certa forma, é contemplado na vida de um vocacionado uma perspectiva de um encargo maior, porque este passa por algumas crises espirituais, tendo em vista a supremacia do propósito de Deus na sua vocação. Todos nós que pisamos a vocação, e por que não entendermos eleição e vocação como um sentido de propósito espiritual, nós, vez ou outra, recorremos ao texto bíblico para revisitar algumas premissas, algumas instruções com respeito à nossa vocação, com respeito à nossa espiritualidade. E eu quero trazer, ou em poucos minutos aqui, pensarmos algumas instruções, e penso eu que a instrução objetiva também alargar a nossa contemplação à mudança, acerca de dois grandes eixos. Eu quero poder pensar esta noite o contemporâneo e os seus discursos, e como isso se correlaciona com a vida do vocacionado, e fazermos um outro contraponto acerca da sabedoria e a loucura. Se puder vir passando, já aqui. Então, nós temos duas grandes partes que iremos abordar com os irmãos aqui esta noite. Esse material vai ficar à disposição dos irmãos posteriormente, mas eu quero trazer esses dois grandes recortes, o contemporâneo e os seus discursos, como também pensar a sabedoria e a loucura, fazendo um recorte em Provérbios 9 e 1 Coríntios, capítulo 1 a seguir. Então, é dentro da perspectiva desses dois eixos que nós queremos retomarmos algumas instruções bíblicas, porque estamos objetivando reorganizar um sentido de visão espiritual, e é muito importante compreender de que Deus tem nos moldado à luz do tempo, à luz do caminho, e é muito importante compreendermos que não há nenhuma problemática em nos apropriarmos, ora do recorte bíblico, ao que tange a Bíblia como instrução para nós, ora como também das nossas próprias experiências, ao que diz respeito à instrução em que nós passamos pelo testemunho. Então, entendemos que é do aconselhamento, é da instrução, é da revisitação a este teor
de estarmos dentro de uma escola bíblica é que a estrutura da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e verso 28, muito nos serve, porque o texto diz assim: a quem anunciamos, admoestamos a todo homem, e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos também todo homem perfeito em Cristo Jesus. Partamos da concepção de que admoestar, ensinar, aconselhar, instruir em sabedoria produz em nós uma firmeza de propósito, principalmente para com aquele que acolhe a instrução, para que este possa, ao seu dado momento, se apresentar na condição de homem perfeito, ou daquele que se aperfeiçoa em Cristo Jesus. Então, a instrução que Paulo nos oferta na carta aos Colossenses tem a ver também com um método que iremos utilizar esta noite, trabalhando esses dois grandes eixos. Então, visamos aqui uma revisitação, como dizemos, e isto tem a ver também com a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 2, verso 1 e 2. Se você puder abrir a vossa Bíblia e nos acompanhar, é de bom grado. 2 Timóteo, capítulo de número 2, verso 1 e 2, é um texto conhecido de todos nós. E esse texto que aí está tem a ver com o objetivo de Paulo a clarear a Timóteo quanto à sua persistência no ministério. E a instrução é esta, capítulo de número 2 de 2 Timóteo, verso 1 e 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, através de muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também a ensinarem os outros. Então, partamos da premissa que a instrução e o testemunho associados dá ao líder, dá ao vocacionado um subsídio para que ele possa permanecer em fidelidade quanto à jornada vocacional. Mas se nós olharmos para o verso de número 2, há algo muito importante no que Paulo está dizendo. Porque Paulo vai dizer de que a relação deste desenvolvimento ministerial parte de um princípio da convivência. Paulo diz: o que você de mim ouviu, o que você pôde testemunhar, confia-os a homens fiéis. E o confiar aqui tem um sentido de transmitir. E isto me encanta porque a palavra transmitir vem de paradidome, transmitir para quem está ao lado, transmitir para quem caminha com você, transmitir para quem ladeia a militância vocacional, transmite a quem é fiel. E se nós olharmos para o verso de número 2, Paulo não está dizendo para quem é capaz, Paulo está dizendo para quem produz a fidelidade. Porque para o santo ministério, a fidelidade é uma premissa basilar para a formação do vocacionado. Eu posso ter alguém capaz que não é fiel, mas se eu tenho a fidelidade, eu posso formar pessoas à luz do tempo. Então, Paulo está instruindo a Timóteo de que não somente ele aprenda com ele, mas que ele também possa, à luz do tempo, na continuidade da igreja, formar a outras pessoas, mas que a fidelidade seja uma base de firmamento deste caminho. E quem é fiel, transfere. Quem é fiel, abaliza, transmita o testemunho, para que também possa ser salvaguardado o futuro desta liderança. E estes possam encontrar outras pessoas idôneas também, para de igual modo instruir outras pessoas. Então, esta premissa de não somente se alistar, encontrar pessoas fiéis, é uma necessidade também de transmigrar um valor, de instruir. E isto, creio eu, ser uma das finalidades que, vez ou outra, nos encontramos em torno da palavra do Senhor. A troca de aconselhamento, a troca de experiências e da instrução. Espero em Deus que você possa sair daqui melhor do que você entrou, porque de certo de que a palavra de Deus será uma vez mais colocada ao vosso coração.
E se nós estamos objetivando, pode passar, objetivando tratar a esses dois grandes temas, o contemporâneo e os seus discursos, como também a sabedoria e a loucura, eu posso compreender de que a Igreja do Senhor, ela passa por um grande desafio no contemporâneo. A Igreja do Senhor precisa compreender de que estamos vivendo um tempo complexo e que carrega também temas complexos e que carrega também um senso de urgência, seja quanto à partilha do Evangelho dentro dessa sociedade contemporânea, seja quanto à reafirmação da sua fé neste tempo. Obviamente que nem sempre nós teremos todas as informações necessárias para tomarmos as decisões, mas partamos de um princípio que a palavra de Deus nos abaliza quanto à regra de fé e conduta, quanto à ética e à moral. E para isto também é compreensível que a natureza da nossa fé, a amplitude do pensamento que o Evangelho dá a todos nós, ela tem por proposta inicial colocar um aspecto de contradizer o que o mundo pensa. O Evangelho que nos é ofertado coloca em nós a verdade a partir do reino de Deus. E se recebemos a palavra de Deus como regra de fé e conduta, a natureza da nossa fé, a modalidade como nós pensamos o Evangelho, não parte de baixo, mas sim de cima. Recebemos da parte do Senhor a instrução, e para isto creio piamente de que esta palavra que nos é enxertada, que nos é ofertada, dá a nós uma firmeza de propósito e uma capacidade gerencial de irmos na contramão deste mundo. O mundo nos tem por indigestos, o mundo nos tem por indomesticáveis, o mundo nos tem como pessoas que não são possíveis de ser colocados em uma camisa de força, porque nós recebemos a mente de Deus, nós recebemos o sopro do Espírito, nós recebemos a fruição do Espírito sobre nós. E o mundo está tentando, de uma certa forma, vilipendiar a nossa fé, vilipendiar a palavra de Deus, desestruturar os nossos credos inegociáveis, mas nós temos por certo de que este Evangelho que estamos pregando, ele não somente é o poder de Deus, mas ele também é poder que liberta, e nós estamos aqui livres para adorar o nome do Senhor, porque a verdade nos é alcançada. E outra grande verdade em torno desta premissa é que nós precisamos entender que o Evangelho também não é um lugar em que quem decide viver a verdade do Evangelho é posto dentro de uma imposição. A Bíblia vai nos dizer, e isto é Jesus convocacionando os seus discípulos, que se alguém quiser seguir a Ele, deve se posicionar, negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e o seguindo. Esta é uma premissa, porque o Evangelho também não é um lugar em que as pessoas que aderem a este desenvolvimento espiritual se sintam obrigados a fazê-lo, porque senão teremos em Jesus Cristo, no governo divino, um regimento interno sufocante. E o Evangelho é libertação. O poder de Deus nos liberta. Então, partamos de uma premissa que a palavra de Deus serve a nós. A palavra de Deus nos é uma indicação desta verdade. Mas para isso precisamos nos predispor a recebê-la em nosso coração, a predispor a aceitar o governo do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E somente assim esta palavra vai frutificar em nossas vidas. Nós estamos em um outro eixo complicado, porque estamos a viver também um tempo de globalização. Estamos a viver um avanço tecnológico. E isto traz para o conselho da igreja não somente uma explosão de informações, mas uma propagação muito distorcida da nossa fé cristã, contrário aos nossos valores. Então eu queria pensar com os amados irmãos esta noite, como é que nós podemos responder
de maneira eficaz os desafios que perpassam a igreja na atualidade. Nós estamos tendo que reafirmar a nossa fé, e reafirmar a nossa fé para pessoas que não creem nas mesmas bases que nós temos como fundamento. Então Pedro vai nos orientar de que nós devemos nos santificar ao Senhor. Primeiro a Pedro, capítulo de número 3 e verso de número 15. Pedro vai dizer: antes santificai-vos ao Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E este verso, além de ser inquietante, Pedro está nos dizendo que nós devemos produzir uma vida pia, uma vida de santificação ao Senhor em nossos corações, mas ele diz também, de igual modo, que nós precisamos estar preparados. Preparados em qual dimensão? A responder à razão da esperança que está em nós. Mas de que forma nós devemos responder? Com mansidão e temor. E o grande embate é se isto é possível, se isto é alcançável. Porque este tempo contemporâneo que estamos vivendo, há uma afronta exacerbada, há uma atuação de um poderio maligno que está exigindo de nós, não somente a mansidão para com os que querem compreender esta verdade, mas também contra-atacar fogo com fogo. Paulo fez isto na defesa do seu apostolado. Paulo defendeu, contra-atacou com fogo e fogo. Nós devemos também ter em nós a ousadia do Espírito. A igreja precisa seguir perseverante, de cabeça erguida, quando o mundo está nos afrontando, tentando desfazer as estruturas da nossa fé. Este contemporâneo que estamos vivendo, ele carrega inúmeros discursos, e os seus discursos de nada têm a ver com a nossa base de crença no Senhor. Então, já que estamos em um tempo de pluralidade de discursos, já que estamos em um tempo em que as ideias são plurais, em que os valores se desconfiguram, de quem é que nós somos contemporâneos? É uma pergunta. O que é, então, ser contemporâneo? O que é habitar neste tempo? Então, nós precisamos entender que ser contemporâneo é habitar em um tempo intempestivo, é habitar em um tempo em que as relações carregam trovões, carregam densas turbulências. E este tempo, que é também contemporâneo, está passando por inúmeras facetas com muita velocidade. Há um estudo muito especificado desde a Reforma Protestante, que cada século trouxe sobre si uma revolução. Século XVI, por exemplo, a Reforma Protestante. E por aí até o século de número 20, século de número 20 foi denominado século do avivamento. E nós estamos no século 21 sobre uma premissa de um reavivamento. Mas a grande questão é que a faceta digital produziu em um único século 4 rompimentos. De meados do século passado até o ano de 2000, nós tivemos 4 rompimentos dessa transformação na sociedade. A sociedade está se desconfigurando com muita pressa. Então saímos de um ambiente de pré-modernidade, já passamos pela modernidade, já passamos pela pós-modernidade, que é uma relação muito intensa, acabamos de sair dela com seus respingos, e estamos adentrando na supermodernidade. E o Evangelho está sendo colocado em xeque, o Evangelho está sendo colocado em inúmeras afrontas. A grande questão é que o mundo, na sua loucura, o mundo nos seus propósitos, carrega uma relação de atualidade, que nem eles mesmos se reconhecem. Então nós precisamos compreender que a atualidade ela se desconfigura. Há muitas exigências no contemporâneo,
Então nós temos uma relação de conexão e temos uma relação também de nos desassociarmos com muita facilidade. É de um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que vai dizer que as relações se tornaram líquidas. Tudo está sendo colocado dentro de um campo de relação, dentro de um campo de disputa, dentro de um campo de interesses. Eu sirvo desde que, nesta relação, eu possa produzir algum valor para com o próximo. Então, pessoas estão se conectando e desconectando com muita facilidade. Nós estamos perdendo o teor da familiaridade, ou melhor, da intimidade para a familiaridade. Nós estamos perdendo as relações. A igreja ainda é o lugar que se faz a manutenção correta da koinonia, do convívio, da relação espiritual em comunidade, porque nós participamos da mesa, do corpo, do sangue de Cristo, participamos em torno da sua palavra, que nos une, que nos faz este corpo místico espiritual, e nós precisamos estar na casa de Deus, em torno da sua palavra, porque este mundo está se desconfigurando, e só há um poder que pode mudar a construção que está afetando o mundo, é o Evangelho de Cristo Jesus, é a palavra do Senhor, e para isto precisamos compreender qual é a loucura do mundo, qual é a sabedoria de Deus, como é que eu posso coabitar nesses transes em que passa que a modernidade traz para nós. Já que estamos, então, dentro de um tempo, pode passar, dentro de um tempo contemporâneo, ele requer de nós uma coragem. Ele requer que nós consigamos transitar por ele com muita maestria. Algumas pessoas estão buscando vigor, viço, estão buscando sacitude, para reagir a esse sistema que oprime. E quando eu digo desta contemporaneidade, eu estou dizendo de um tempo de celeridade. Estou dizendo da aflição que toma a existência humana, doenças psicossomáticas. Estou dizendo de aflições espirituais. A igreja está sendo bombardeada pela aproximação de pessoas que carregam na sua epiderme um alto relevo de aflição. E nós, como líderes, como homens de Deus, precisamos compreender que esse tempo que estamos vivendo requer de nós não simplesmente coragem para enfrentá-lo, mas a compreensão de que esse tempo ele é único, é um tempo intempestivo, é um tempo singular, mas nós não estamos sozinhos, maior é o que está conosco e a igreja permanece de pé, porque o Senhor faz a devida manutenção em nossas vidas. Então há duas nobres construções que tem movimentado a humanidade de uma certa forma. Duas ideias centrais. A primeira ideia central é uma ideia de um horizonte utópico, em que cada vez que eu me aproximo de um alvo, de uma conquista, ele se distancia de mim, e eu vou caminhando, ele vai se distanciando. O que isso representa é que esta proposta, esta proposta deste horizonte utópico, que se distancia, serve também para nós como um senso de maturidade para a realização da nossa vida. Nós precisamos de algo que nos inspire. Estou falando da humanização, estou falando do nosso cotidiano. Então, sonhar, ter perspectiva de ir adiante, é chamado de um horizonte utópico. Eu tento alcançá-lo, mas ele foge de mim. Eu tento me apropriar, mas ele se afasta. Tem algum benefício? Creio que sim. Porque todas as vezes que eu me desloco de um ambiente de crise e vou na direção de algo melhor, ainda que não conquistável, eu saí da minha zona de conforto. Eu saí de um lugar de opressão, eu saí de uma crise existencial. Então, para isso serve um horizonte utópico, me fazer seguir adiante. Mas existe também uma utopia realizável, que é aquela maturidade que Deus nos dá.
para tomarmos decisões, para discernir entre o certo e errado. Hebreus 5:14, quando nós saímos da transição de um alimento básico e partilhamos de um alimento mais sólido, nós somos geridos para tomarmos decisão entre o certo e errado. Jó 22:28 nos dá uma maturidade a esse respeito, quando diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teu caminho. Então, tendo esse senso de certo e errado, é possível compreender que eu, determinando coisas na minha vida, à luz de uma maturidade, sendo firme, eu posso caminhar em uma certeza que a luz brilhará em meu caminho. O que isto representa? É de que Deus também nos capacita, nos experimenta, nos dá têmperas espirituais, para que nós possamos caminhar de forma também autônoma na vida, caminharmos e tomarmos decisões, caminharmos e estabelecermos propósitos existenciais. Deus nos habilita, forjando a nossa existência. E no livro de Isaías 32, e verso 8, vai nos dizer que o nobre projeta coisas nobres. E por conta daquilo que ele projeta, que é nobre, ele está de pé. E isto me encanta por demais, porque nesta utopia realizável, eu construo coisas, eu consolido projetos, e isto me dá uma condição de enfrentar o contemporâneo, de vir para a vida, de sair desta vacuidade, desse vazio existencial, que exige de nós busca de certezas. Mas a busca de certeza no homem natural é possível, mas me aparenta, à luz da palavra de Deus, que a busca de certezas no homem espiritual carrega-se uma cooperação do sagrado. O Espírito Santo coopera conosco. O Espírito Santo nos habilita quanto ao tempo do discernimento, quanto ao tempo das tomadas de decisões. Não simplesmente fazendo aquilo que é natural fazer, mas fazendo as coisas para glorificar o nome do Senhor. Tudo que eu empenhar as minhas mãos, tudo que eu aplicar o meu esforço, na busca de uma certeza existencial, servindo ao Senhor, eu terei a bênção de Deus sobre a minha vida. Deus cooperará em minha existência, para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, nesse caminho de autodescoberta, nós precisamos fazer outras perguntas. O que é este lugar de mistério, este lugar de revelações? O que é esta dinâmica de Deus em produzir revelações quanto ao caminho? Acabei de dizer de que há nos dado uma capacidade de gerirmos o nosso cotidiano. Mas existe um caminho mais alto, sobremodo excelente, de Deus para com as nossas vidas, em que a sua presença, o seu governo, o seu mistério carrega uma dinâmica de se mostrar e de se esconder. Deus está no pano de fundo da nossa história, Deus está no pano de fundo do nosso cotidiano, e Deus está trabalhando para que você o encontre, para que você o descubra, para que o seu caminho não seja um caminho apático, anêmico, mas cheio da visitação de Deus. O Salmo vai dizer que este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e alegremos nele. Eu estou dizendo ao teu coração que Deus está fazendo parte do seu cotidiano. Então se alegre, porque você que serve ao Senhor, não há um dia da sua existência que os céus não cooperam para que o nome do Senhor seja glorificado sobre a vossa vida. Mas essa dinâmica de Deus de se revelar e se esconder tem por finalidade também trazer a glorificação ao seu tempo e propósito. E esse tempo que estamos vivendo, o contemporâneo, ele tem afetado não somente a condição humana, mas ele não tem tempo para esperar o mistério de Deus. Ele requer observações para o imediato. E isso tem feito e dado a nós um tempo
aligeirado. Nós estamos vivendo o contemporâneo na espiritualidade. A saber, nós estamos querendo orar e ter respostas imediatas. Nós queremos relacionarmos com Deus com um viés de manipulações, de que o sagrado se movimente em resposta às nossas práticas espirituais. Algumas religiões estão padronizando para nós um modelo de espiritualidade fast food, em que o sagrado possa ser acessado no momento em que eu quero. No metrô Santa Cruz, em São Paulo, certa denominação criou o drive-thru da oração. Você para o carro, aperta o botão e faz o pedido de oração a partir das suas necessidades. Essa dinâmica em que me faz ser aligeirado está chegando também a um comportamento espiritual. O contemporâneo não tem mais paciência para receber o mistério de Deus, a revelação do Senhor. A grande questão é que o mistério de Deus carrega a sua presença. O Moisés diz: Senhor, revela-me a tua face. E o Senhor diz: eu vou passar pela brecha, na rocha, e se você me ver pelas costas, você receberá a minha presença, você terá a minha presença. E isto é, para a tradição judaica, algo de valor. Mas o que é ver o mistério de Deus pelas costas? Eu posso não ver Deus, mas eu sei que Ele está presente. Eu posso não ver Deus, mas eu sei que tudo, toda a topografia, tudo é modificado com a sua presença. Eu posso não ter sinais claros, mas se a presença do Senhor estiver conosco, o meu tempo é modificado. A presença de Deus não só reorganiza as minhas emoções, mas traz quietude ao meu espírito. A presença, o mistério de Deus muda ambiente, trabalha a sintomatologia. Se Deus fala, a gente sente. Se Deus está presente, nós percebemos. Se a palavra está pregada em autoridade, nós sentimos. A grande questão é que o mistério de Deus tem o tempo de Deus, e o contemporâneo não consegue absorver isto. Ele tem pressa, ele tem urgência de trazer respostas, mas de certo é semelhante ao modelo de Moisés. É que quando Deus se revela, o monte se transtorna. Quando Deus se revela, tábuas recebe o dedo do Senhor escrevendo decretos espirituais. Quando Deus se revela, o rosto precisa ser coberto, porque a imagem do divino é reimpresso na nossa humanização. Eu estou dizendo que Deus não somente quer entrar no nosso contemporâneo, Deus também quer trazer para conosco a sua presença, que vai mudar o ambiente, que vai restaurar as nossas crises, que vai transformar o nosso entorno. Então, se você veio aqui para saber o que Deus tem ao teu respeito, te prepare. Deus vai mudar a topografia, Deus vai mudar os ambientes, Ele deixará evidências da sua presença no vosso ministério. Coisa interessante é que posteriormente, no Salmo de número 114, vem Davi fazendo uma revisitação a todo o trajeto de peregrinação no Egito. Quando Deus produzira os atos libertários, Davi vai perguntar para o monte: ó monte, o que é que você viu para fazer você saltar? Ó mar vermelho, o que é que você viu para se romper no meio? Ó Jordão, o que é que você viu para voltar atrás? Eu posso não ver Deus, mas a sua presença muda tudo ao meu entorno. E esse contemporâneo não tem paciência para receber os mistérios de Deus. Pode passar. Então, pensando a sabedoria e a loucura, nós estamos precisando compreendermos este tempo de hiperconexão. Porque nesse tempo nós estamos conectados e desconectados.
Nunca se viu tamanho envolvimento, por exemplo, em conexões com a virtualidade. Estamos na rede, mas nós não estamos enredados. Nós estamos conectados como a carência da nossa vacuidade em nos conectar com portais externos, mas continuamos, na quase sua maioria, com vazios. Estamos conectados, hiperconectados, mas uma humanidade fragmentada. É uma aparente conexão. Ao mesmo tempo, estamos pensando tantas coisas juntos. Então, é um falso sentimento de pertença que nos conecta e nos desconecta. Estamos produzindo uma linguagem de vínculos virtuais de forma muito acelerada. E aí precisamos compreender o que já disse, que este contemporâneo requer de nós coragem. Precisamos compreender, pode passar, que a intensidade deste tempo está cada vez mais, esta temporalidade está cada vez mais gasosa. Estamos entrando em um movimento de loucura. Há uma vacuidade versus uma busca incessante. O homem está buscando, estou falando do contemporâneo, seja pelo espiritual, seja pelo secular. E estamos diante de um caminho de redescobertas, em que a vida carrega construções neste contemporâneo. Então nós precisamos alardear, pode passar, um período de suma importância. E para isto eu quero chamar a tua atenção para Provérbios 9, aonde adentraremos a segunda parte desta exposição. Provérbios, no capítulo de número 9, faz uma abordagem a este tempo contemporâneo. Provérbios, no capítulo de número 9. Nós temos alguns discursos. Paulo, que trabalha a temática no Novo Testamento, mais especificamente em 1 Coríntios, quando trata o alicerce da igreja, ele se baseia muito no que Salomão produz no capítulo 9 de Provérbios. Se você com a Bíblia aberta puder me acompanhar, nós temos algumas distinções aqui estabelecidas. Provérbios do capítulo de número 9, do verso 1 ao verso de número 12, nós temos um discurso muito plural apresentado pela sabedoria. Do verso de número 13 até o verso de número 18, nós temos 6 versos apresentados na perspectiva da loucura. Então, já que estamos vivendo em um contemporâneo que é feroz, intempestivo, precisamos usar os nossos recursos espirituais para enfrentá-los. Então, a premissa que nos é dada parte de um discurso da sabedoria. Se nós olharmos com a Bíblia aberta, do verso 1, vai nos dizer que a sabedoria edificou a sua casa, e ela lavrou 7 colunas. Nós estamos diante de uma exposição em Salomão acerca de um cortejamento. A sabedoria está cortejando de um lado, a loucura está também convidando de um outro lado. A sabedoria nos apresenta a sua casa, a sabedoria que representa o próprio Deus, vai nos dar uma força de posicionamento. A sabedoria edificou a sua casa. E nesses discursos que são opostos, de um lado sabedoria, de outro a loucura, a sabedoria sai na frente. A sabedoria edificou a sua casa. Ou seja, a sabedoria tem um zelo de representação. Ela tem uma preocupação com detalhes. A sabedoria tange a existência humana com detalhes. Quem pisa através dos passos da sabedoria, carrega uma vida estruturada, carrega uma vida balizada em propósitos. A sabedoria edificou a sua casa, lavrou 7 colunas. Então, na representação da anfitriã, que é a sabedoria, o seu discurso se torna divino, se torna original,
se torna para a vida, não para a morte, obviamente, mas sim fazendo oposição, porque diz: a sabedoria edificou a sua casa e lavrou 7 colunas. A sabedoria tem casa, a sabedoria tem um lugar aonde residir, e isso nos transmite uma ideia de que, apesar de sermos confrontados com o contemporâneo, com a sua agressividade, com seu movimento intempestivo, nós temos um lugar de segurança. Nós estamos seguindo ao nosso Deus, a sua palavra, mandamentos, preceitos, ordenanças, nos apresentam a perfeição do caminho da sabedoria. Eu vou de novo dizer: a sabedoria edificou a sua casa. A sabedoria tem casa, tem lugar de morada, tem lugar de residência. Essa sabedoria que representa o próprio Deus, não simplesmente edificou uma casa, mas dá a nós um lugar de segurança. 7 colunas, bases firmes, lugar seguro, que dá uma ideia de completude, de perfeição. A sabedoria tem morada, a sabedoria firma os passos de quem se abriga dentro dela. Isso nos remete à ideia de Mateus, na conclusão do capítulo 7, no Sermão de Montanha, quando Jesus fala acerca dos 2 fundamentos. Jesus vai dizer que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é comparado ao homem que edifica a sua casa sobre uma rocha. A sabedoria não simplesmente tem um lugar, uma casa, mas tem um lugar firme. Quem está passando pela existência, trilhando o caminho da sabedoria, tem casa, tem futuro, tem abrigo, tem socorro. A sabedoria, além de ter casa, dá um lugar de firmeza, um lugar em que os abalos deste mundo não afetam. A sabedoria lavrou a sua casa com 7 colunas. Ninguém vê, mas tem base. Ninguém contempla, mas tem segurança. Então o discurso da sabedoria é o discurso da graça de Deus. É um discurso que diz a nós de que aquele que confia no Senhor não sofre abalos desestruturais, porque Cristo é a sua base, Cristo é a sua segurança. O Senhor lhe fortalece, o Senhor lhe abaliza. A sabedoria edificou a sua casa e demonstrou que estar em torno dela é habitar em um lugar seguro. E não somente isto, neste lugar de preocupação com detalhes, a sabedoria chega primeiro. O discurso de Deus comigo e com você é um caminho de sabedoria, de clareza, de verdades. E não somente isto, o verso 2, a sabedoria sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho. O que isto representa? Uma mentalidade real, porque o rei, quando ia honrar a outro rei, que visitava o perímetro do seu governo, ele não poderia dar uma comida requentada, ele não poderia dar qualquer bebida. Isso significava um desvalor quanto à representação desse outro governo. Mas se um rei quisesse demonstrar que tal outro rei era alguém de valor, ele sacrificava vítimas, ou seja, trazia comida fresca à mesa. Não somente isto, ofertava o vinho misturado com aromas. O vinho, que é símbolo de alegria, carregava também aromas, um exalar, um bom perfume. E isto me dá uma ideia central de que a sabedoria prepara banquetes, prepara a mesa, dá ordem às suas criadas, tem alguém lhe dando assistência. É uma vida ofertada por celebrações. A festa da sabedoria carrega um outro cuidado, de que aqueles que vão participar da sabedoria, dentro da existência do contemporâneo, não seja alguém arrogante, prepotente, soberbo. Não cabe no caminho da sabedoria. Quem caminha pela sabedoria é o simples. O reino de Deus vocaciona o simples. O reino de Deus tem chamamento para o simples. Parece-me, à luz do texto,
que esta simplicidade acessa o coração de Deus. Parece-me que Deus não quer ninguém na sua festa reclamando. E aquele que é simples, já adentra a casa da sabedoria com gratidão, já adentra a casa da sabedoria com louvor, porque nada preparou. Toda a vida fora programada, articulada, com uma previsão, com uma proteção da parte de Deus. O Deus que você serve é onisciente. O Deus que você serve já planejou coisas grandiosas para você. E Ele está dizendo: fica no perímetro do meu governo. A sabedoria vai te habilitar. Neste tempo contemporâneo, que múltiplas vozes quer tomar a sua mente, a graça chegou para romper com estes ecos, e a vida de Deus vai te curar, a vida de Deus vai te restaurar, e você vai ouvir de forma límpida a voz do Senhor ao seu coração. Vinde, e o convite é este: vinde e comei. Coma do meu pão, beba do meu vinho. Agora, a sabedoria também nos habilita. Porque é um custo oneroso, e não é redundância que estou dizendo, há um custo muito oneroso para algumas pessoas no campo da fé. Parece-nos que algumas pessoas no campo espiritual dão mais trabalhos do que outras. Não é o caso aqui. Porque Mojimirim não passa por isto. Mas tem algumas pessoas que recebem instrução e a gente tem que revisitar com instrução, e revisita de novo e parece que a verdade de ontem já não serve. Nem aplicou aquela primeira verdade e está exigindo coisas novas. E pelo que me enxergo no contexto bíblico, espiritualidade não é um estralar de dedo. Espiritualidade é um estilo de vida que se produz caminhando com o Senhor. Então, à luz deste convite, precisamos aprender a sentar na mesa. Precisamos aprender a comer do pão e beber do vinho. Precisamos ter senso de pertença. Tem gente que sai e o pai está convidando, trocou veste, trocou anel, sandália do pé, mandou tocar música e já entrou para casa. Mas tem um monte de religioso ficando do lado de fora, se apegando a cabritos, bezerros. A casa do Senhor é para gente simples. A casa do Senhor tem de nós uma exigência. Nós precisamos ter estruturas muito sérias no nosso interior, porque a graça abraça quem eu desprezo, a cruz acolhe quem eu rejeito, o paraíso é inaugurado com um ladrão. E se você quiser compreender, muda a sintonia do teu coração, porque o simples tem lugar na casa de Deus. O simples tem boa acolhida na casa de Deus. E se Deus ama, se a graça acolhe, quem sou eu para reprovar? Vinde, comei do meu pão, bebei do meu vinho. Agora deixa o insensato. Para de repreender aquele que escarnece. Para de se envolver com querer dar instrução para quem o ódio está enraizado. Agora gasta tempo com o simples. Porque o verso 4 se associa ao 9. Da instrução ao simples, e esse se torna sábio. E ele se torna mais sábio ainda. E somente o tempo e a velocidade deste tempo, da jornada, é o que falamos em 2 Timóteo 2:2, transmite a homens fiéis. Esta fidelidade dá a nós a capacidade de crescermos. Porque quando se produz sabedoria, automaticamente é uma perda de ingenuidade. E se há uma perda de ingenuidade, eu preciso sair do campo do ócio espiritual. Eu preciso decidir ou para o certo ou para o errado. Já que eu recebi instrução, a perda da minha ingenuidade está exigindo de mim uma reação para a vida. Nós já temos palavras demais, temos instrução de sobra.
para reagirmos à existência. Aquele que recebe instrução, cresce em entendimento, é o que diz o texto. Nele é produzido o temor do Senhor, nele é produzido o conhecimento do santo, que gera prudência. E aí o verso de 11 é profético para nós, porque o verso de número 11 nos mostra a consequência benéfica de trilharmos o caminho da sabedoria. Porque ele diz, aquele que recebe o conselho e vive por ele, os seus dias são multiplicados. E aí eu fico inquieto com o verso 11. Se os dias são multiplicados, eu preciso estar pronto para vivê-los. Deus não é inconsequente. Deus não somente multiplica os teus dias, mas Ele diz, por causa da sabedoria, eu acrescento também em você vida para viver os dias que eu estou acrescendo. Você não somente vai viver o melhor de Deus, mas você vai ter vida para viver o melhor que Deus reservou para você. Você será um problema para o INSS, porque você vai viver mais tempo do que eles se programaram. Eu estou dizendo, a graça está gerando vigor em você, para viver na contramão da loucura deste mundo. Oh, glória ao nome do Senhor. Deixa eu concluir. Porque o verso 12 a seguir é o discurso da loucura. O discurso da loucura é um discurso que se personifica pelo grito, pela inconsequência, pela indisciplina, de gente que nada sabe. A loucura não tem identidade, sofre de crise de identidade, porque ela vê o certo e quer tirar quem está no certo, produz o plágio. Então é o discurso da loucura. Ela se assenta no lugar mais alto da cidade e começa a gritar para quem passa. O simples, verso de número 16, entre aqui. Está copiando o mesmo discurso da sabedoria. Mas aí o verso vai de número 17 dizer que diferente, fazendo distinção da mesa da sabedoria, as águas que estão na mesa da loucura, apesar de ser doce, são roubadas. O pão, apesar de ser delicioso, se come às ocultas, foi roubado. Aqueles que estão nessa mesa estão caminhando para a morte. Então é nesse discurso que a sabedoria coloca a sua voz sobremodo, na excelência. Então nós temos, segundo o texto que produzimos, uma problemática. Porque a sabedoria, que é um discurso racional, ela tem métodos, através da perspectiva divina, também carrega na loucura uma mesma metodologia, racional, louca, mas que convence a muitos. E já que estamos vivendo na lógica deste mundo contemporâneo, nós precisamos nos apropriar da loucura de Deus. Paulo é quem faz esta mescla paradoxal para nós. Paulo vai dizer de que esta loucura precisa produzir em nós, semelhante ao modelo de Jesus, uma identidade que principalmente possa nos diferenciar dos demais. O cristianismo, enquanto a sua missão, enquanto igrejas cristãs sadias, precisam produzir a loucura de Deus, a partir de uma metodologia, não quantitativa, mas qualitativa. Porque nós estamos diante de um estado febril. E o estado febril, como último censo, que foi dado pelo IBGE, se mediu a força da igreja através de números. Estão querendo saber aonde está a maior adesão. Estão criando até denominações que não têm nomes. E nesses lugares, pessoas estão aderindo. Estão até medindo as portas do fundo, dos desigrejados. Estão tentando medir números
quantitativo. Mas isso não serve para nós. A loucura do Evangelho nos coloca na contramão, exigindo de nós qualidade, em sermos sal e sermos luz. Mateus, no capítulo de número 5 e verso de número 13, se puder projetar, dá-nos esse sentido tão nobre, porque ele vai nos dizer que vós sois o sal da terra, e vós sois também a luz do mundo. E o que esses dois versos entre o 13 e 14 quer nos dizer? Que é impossível nós produzirmos luz sem produzirmos uma estruturação vocacional através do sal. Sal tem a ver com a interferência da graça de Deus através da sua palavra na nossa podridão, na nossa velha natureza. Para isto, o discípulo da cruz carrega duas grandes essências em si: inimizade contra o mundo e mortificação através da cruz de Cristo Jesus. Quem é discípulo de Jesus, ou quem é discípulo da cruz? Aquele que morre para este mundo e cria inimizade, mas através disso ele se torna sal. O sal produz nele o não apodrecimento, a velha natureza é mortificada, e somente depois disto ele consegue, através de um bom testemunho, refletir a luz de Cristo Jesus. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E se Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, Jesus está dizendo que a igreja, ela não será alvo de comparações pelo padrão do mundo. A igreja será medida pela vida de Deus. Nós não somos medidos pelo número, nós somos medidos por uma grande ferramenta, que para mim é quase que impossível de se medir, que é o nosso valor de crermos no Senhor. A multidão que quantifica está seguindo a Jesus pelo pão que multiplica, mas Jesus muda o discurso, vai dizer que o seu corpo é o pão, que o seu sangue é o cálice. Alguns estão vendo o discurso canibalístico de Jesus e estão deixando ele. E o Senhor, quando recebe o discurso do apóstolo Pedro, que vai dizer: Senhor, a multidão te deixa e te afasta, Jesus pergunta: e vós, que caminham comigo, que creem no meu nome, quereis também me deixar? E Pedro vai dizer: Senhor, para quem nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna, para quem nós iremos? Porque para onde é quantitativo, para quem tem a ver com esse cristianismo que produz a diferença em nós. Então nós estamos diante de uma crise, sim. E eu concluo aqui. O Evangelho é o poder de Deus. E o que não é o Evangelho não tem o poder de Deus. Eu vou de novo dizer: o Evangelho é o poder de Deus. E o que não é Evangelho não tem o poder de Deus. Parece uma lógica. O que não é Evangelho não carrega poder. O que não é Evangelho não tem capacidade de transformar. Então pode-se ter, e eu fecho aqui, uma plantação inteira de trigo. Ou melhor, de joio. Mas se tiver uma única mudinha de trigo, o dono vai dizer: não arranque, deixa. Aleluia. Tem os servos preocupados dizendo: e aí? Estão tentando entrar no nosso arraial. O contemporâneo quer semear discussões filosóficas e tantas outras coisas. Mas nós somos o trigo de Deus. Aleluia. E o Senhor está dizendo: deixa para a última hora. Porque na última hora eu vou mostrar para onde vai o trigo, para onde vai o joio. Eu vou mostrar a diferença entre aquele que me serve
e aquele que não me serve. Eu vou mostrar a diferença entre o justo e o ímpio. Deixa. Mas eu termino com essa expressão da fé. Mateus capítulo de número 13, 31. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. Embora ela seja a menor das sementes, a mais pequena de todas, contudo quando cresce, é maior do que todas as hortaliças, e se transforma em árvore, de tal forma, de sorte que as aves do céu se aninham nos seus ramos. Qual é a recompensa para você, que optou pelo lado da sabedoria? É que você sempre terá uma mesa farta, sempre terá vinho misturado, carne fresca, terá um lugar de segurança. O futuro vai revelar que você é uma árvore frondosa. Deus vai sustentar a tua fidelidade. Você fará sombra para gerações futuras, porque Deus sustentará o teu ministério de forma frutífera. Estou dizendo que a poderosa mão do Senhor te plantou numa boa terra, e nessa boa terra você frutifica para a glória do nome do Senhor. O mundo quer nos desestruturar e nos remover da fé, mas nós estamos na casa da sabedoria. O Senhor não te perde para este mundo. A graça te abraçou e você é propriedade peculiar do Senhor, o nosso Deus. Muito obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Minha irmã, pega bem leve, irmã. Enquanto o pastor Idail Costa toma uma água, né, nós vamos lembrá-los. Para os alunos do Foco, nós passaremos amanhã, permitindo Deus, a lista de presença. Não esqueça de confirmar a sua presença. Vale sim a presença para o curso este mês. Então, nós não teremos aula do Foco, que seria na próxima terça-feira. Tudo bem? Então, o nosso pastor está à disposição. Pastor Idail Costa, à disposição para dirimir toda e qualquer dúvida pertinente ao que foi ministrado. Nosso fórum está aberto, nós aguardaremos mais alguns minutos. Por enquanto, eu ainda não recebi nenhuma pergunta, pastor. É de Isso Deus. Talvez seja um bom sinal, talvez seja. Ou nós Pra estamos mim levando viu, minha irmã? todas as dúvidas para casa, e amanhã nós passaremos, então, uma dissertação de mestrado para o senhor, para que o senhor possa respondê-la em menos de 24 horas também. É uma possibilidade. Amém, Adbem? Amém. Temos perguntas? Nosso fórum está aberto. Olha, pastor, Graças a não Deus. costuma acontecer. Graças a Deus. Obrigada. Deus. Opa, vibrou, de verdade. Como a igreja pode manter e estimular os novos fiéis a cultivarem suas tradições firmes na era presente? A época cristã, culto de ensino, Santa Ceia, a liturgia atual é funcional para o mundo contemporâneo? É cirúrgica. Eu vou pensar pelo peso que isto representa para nós. Eu creio piamente de que essa transmedialidade, por exemplo, nós pegarmos a nossa liturgia, os nossos valores, e colocar ele dentro de uma transmedialidade, ou expor ele para fora, não carrega um sentido de valor. A Bíblia Sagrada, ou os modelos de espiritualidade servem para nós. O falar em línguas, por exemplo, edifica quem? O mundo ou a igreja? A igreja. Então, por exemplo, transmitir alguns programas de rádios, por exemplo, que fica entrevistando demônios ao vivo. Qual o valor disto? Isso me demonstra um culto à personalidade, porque tal representação está demonstrando que ele tem força sobre os demônios. E alguns são mais ousados, dialogam com os demônios.
Cristo não falou assim. Em Marcos capítulo 6, verso 7, verso 13, se não me falha a memória, Cristo nos deu a ordem do nosso ofício ministerial, expulsar os demônios. Então, voltando ao eixo da pergunta, como recuperar isto, acredito eu ser pedagógico. Então, se aprende a cantar cantando, orar orando, ensinar ensinando. Então, é nesses lugares que se praticam isto, é que os valores são recuperados. Então, como eu posso produzir isto? Vamos criar aqui um culto de louvores somente da harpa cristã. Vamos dar devido valor aos cânticos da harpa cristã. Então, muitos lugares já não tem orquestra, já não se tem banda mais, já não se tem coral mais. E isto se torna disfuncional. Se eu não tenho esses departamentos em funcionalidade, eu estou também perdendo o devido enfoque que se dá à exposição desses grupos. Então, louvar ao Senhor através da harpa cristã é compreender, por exemplo, o sentido de que os mais belos hinos e poesias foram produzidos dentro de ambientes de tribulações, de afirmações de fé, e lá não somente tem, por exemplo, um coeficiente bíblico na letra, e isso é o que mais nos preocupa. Não é só a liturgia, não é só a coinonia, é o tipo de louvor que está sendo produzido. Hoje se produz, por exemplo, um culto com louvores de alta performance. Você vai vencer, o mar vai se abrir, você vai chegar do outro lado. E isso uma alta performance de poderio ao homem. Enquanto nós deveríamos produzir uma liturgia de louvores que enaltecessem a soberania de Deus, o seu nome, magnificar o seu nome. O culto da palavra, por exemplo, como é o culto da terça-feira, dando um exemplo, na maioria das reuniões, é um tempo em que eu fui para um evento que cantou 26 hinos. E aí chegou no final e disse, agora vamos para o momento da palavra. E o pastor vai ter 15 minutos para falar. Então, pedagogicamente, ninguém mais fica nesse culto para ouvir. Então, nós estamos querendo retomar alguns valores, sendo que nós mesmos, por uma questão de logística litúrgica, não estamos dando a devida valorização. Então, como recuperar? Curando o nosso próprio modelo litúrgico. A própria liderança precisa fazer isto, e eu sei que essa casa faz com muita maestria. Obrigado. Pastor, nós somos Irmã, tímidos. essa pergunta já valeu para a eternidade. Nós somos tímidos, então está vibrando aqui. Na sua visão, como a igreja pode ser contemporânea sem perder a sua essência profética? Perfeito. Muito boa a pergunta. Deixa eu tentar alocar. A senhora pode refazê-la só para a igreja enxergar? Sim, senhor. Na sua visão, como a igreja pode ser contemporânea sem perder a sua essência profética? Perfeito. Nós temos dois grandes eixos. Igreja, nos dois exercícios, contemporâneo e o eixo profético. O que seria um eixo profético e o que seria essa contemporaneidade? A igreja, na sua contemporaneidade, ela visa o qualitativo, não, o quantitativo. Então, ela tenta adaptar o modelo que dá certo. Então, ela plagia algumas denominações, ela acessa algumas prateleiras, como se fossem os membros dessa igreja consumidores. Então, o que é que vocês querem ouvir? Então, vou pegar um movimento neopentecostal. Reunião da segunda-feira dos empresários. Só vai lá quem é empresário. Domingo de manhã, domingo com Deus. Só vem para buscar. Então, se padroniza. Então, eu estou segmentando. E isto não é cristianismo, isto não é igreja. Isto é um modelo mercadológico, em que eu dou à igreja ou assisto à igreja a partir da sua necessidade. A igreja profética, apesar de ela sofrer os embates, ela trabalha e milita com a palavra de Deus, com uma verdade que liberta. E aí eu vou trazer um contexto muito apropriado. O evangelho não é dos homens, o evangelho veio de Deus. Ele é a boa nova dos céus na terra, não é da terra para os céus.
O que resulta da terra para os céus é a glorificação ao nome do Senhor, pelo poder que o Evangelho produziu na vida de quem está ouvindo. Aí Paulo vem e coloca de forma resoluta a supremacia do resultado. Ele diz assim, que ainda que nós não queiramos ouvir, de sorte é, que a fé vem pelo ouvir. Por mais que eu não queira ouvir, a palavra entra, e ela produz o seu devido efeito e glorifica o Senhor. Então o que nós devemos fazer, e aí me permita complementar, é de que nós precisamos saber dialogar com este tempo que estamos vivendo. Então, a verdade é absoluta, sim, mas eu preciso colocá-la dentro de uma linguagem acessível. Então, pedagogicamente, nós temos crianças como método a ser trabalhado, adolescentes com uma linguagem a ser trabalhada, jovens com uma linguagem a ser trabalhada, mulheres. Então, nós temos, por exemplo, trabalhos com mulheres fortíssimos. Acabei de vir de um trabalho que as mulheres estão fazendo reuniões anuais, trabalhando a psicologia a partir das mulheres da Bíblia. Então, é uma linguagem contemporânea, pela psicologia, trazendo como eixo a palavra de Deus. Pronto, eu me coloquei no contemporâneo, sem ferir um valor central, que é a organização do mundo espiritual a partir do livro de regra de fé e conduta. Então, é possível, sim. Agora, eu não posso permitir que uma demanda externa venha para dentro, porque senão eu vou perder a força no interno. Se eu não produzo a partir do altar para a igreja, e sim de fora para dentro, eu perdi a força interna. Porque a palavra de Deus, ela é produzida, e aí Paulo vai escrever, dizendo de que esta palavra, ela é apta. Para quê? Para ensinar, para redarguir. Então eu não posso, por exemplo, querer corrigir alguém que eu nunca ensinei. Isso é antibíblico. Então, primeiro eu preciso ensinar. E ensinar é trazer a didática pedagógica, é trabalhar um viés de formação de pessoas. E isto não é o que o mercado está esperando como lógica. O mercado está esperando terminar o culto aqui e todo mundo carrega o banco pelas costas, de tanto poder. E vida espiritual, ela não é feita na superficialidade, ela é feita no enraizamento, é por baixo, é no subterrâneo, ninguém vê, mas lá está sendo produzido um valor eterno. E vamos fechar só esse tema. A árvore, o que ela tem para cima, ela tem 2 vezes para baixo, no horizontal e no vertical. Deus tem muito mais pressa em produzir processos caudalosos em nós, no subterrâneo, do que no externo. O externo é estereótipo. É uma força que o mundo quer ver. Como eu disse, o quantitativo quer isto. O qualitativo é medido pelo interno. Quem crê não se mede e não sai nas estatísticas de nenhum lugar. Glória a Deus, muito interessante. A igreja contemporânea... É outra pergunta, irmã? Outra pergunta. Pastor, era só 4, né? É a última, né, de Deus. Essa daqui é a última. É a última. A igreja contemporânea tem mais familiaridade com o ensino bíblico do que com a oração? Baseado em Atos 6 e 4, deveria haver um equilíbrio? A igreja contemporânea tem mais familiaridade com o ensino bíblico do que com a oração? Baseado em Atos 6 e 4, deveria haver um equilíbrio? Então nós precisamos voltar para a Bíblia. Porque Atos 4, eu vou pegar Atos 6, do 1 até o 7. Então nós temos aqui um contexto que abaliza aí. Então, nós temos, por exemplo, uma murmuração interna. A igreja está em crescimento. E a murmuração que está interna é porque o evangelho está sendo pregado, há uma adesão de pessoas à fé, e, num primeiro momento, ao proselitismo. E aí nós temos um segundo agravante, a manutenção pelo judaísmo em preservar o evangelho somente aos judeus. E Deus está rompendo com isso, com a expansão do evangelho. Então, há uma escolha aí. E eu vou acreditar nesse mistério de Deus e na agenda, na economia divina, que está produzindo o que os discípulos não querem fazer. Permita, eu estou olhando para a senhora, vou voltar aqui. O que eles não querem é expandir. Aí Deus cria um movimento, uma sinergia de murmuração. Porque o que é murmurar? O que é murmurar? Murmurar é murmur, falar entre os dentes. Não gostei. Ninguém está ouvindo. Isso é murmur.
Eles estão murmurando. Por que está chegando judeu gentil para cá para comer na nossa mesa? Eles não pertencem a essa família, não é desse... Aí vem os discípulos e fazem o quê? Opa! A igreja está crescendo. O evangelho está sendo pregado e Deus está trazendo pessoas. Então, para sanar este santo, eu vou colocar essa expressão, esse santo murmúrio, Deus habilitou a inteligência dos apóstolos. E diz a eles o quê? Escolhei. E aí tem uma dinâmica, estamos falando para obreiros. Escolhei o quê? 7 homens de boa reputação, porque estamos falando de uma dinâmica judaica em que a cidade era medida por 7 cantos. Em cada canto tinha alguém que representava e legitimava a autoridade da cidade. Então, vá nas 7 pontas da cidade e encontre 7 homens que têm o quê? Cheio do Espírito Santo? Sim ou não? De boa reputação. Cheio do Espírito Santo? Vamos lá? Escolha de boa reputação, porque não pode ser cheio do Espírito quem não tem moral equipada. Aí vamos para o segundo eixo. Cheio do Espírito Santo. O Espírito só habilita quem tem boa reputação. O testemunho fala por si dentro dessa condição. Então, estamos, no mínimo, trabalhando um padrão de mimeses, ou seja, o bom testemunho. Eu imito o bom testemunho. Se eu imito o bom testemunho, eu posso ter boa reputação. Então é do adágio mineiro, diz assim, diga com quem você anda que eu vou dizer quem você é. A boa reputação é visível. Não dá para eu outorgar pessoas numa funcionalidade que não foi testada na sua reputação. Boa reputação, cheio do Espírito Santo. Olha como o Espírito é ordeiro. Porque como ele pode encher alguém que não tem moral equipada? E cheio de sabedoria, sabe tomar decisões. E esses vamos constituir sobre esse importante negócio. Aí sobe. E aí os apóstolos estão dizendo, mas nós, na sacralidade do crescimento da igreja, não existe uma prioridade aí, existe um combo. Nós vamos militar com oração e palavra. Ou seja, a oração é essencial, porque ela nos aproxima de ouvirmos Deus. A pregação ou o estudo, a lectio divina, o apego ao estudo da palavra de Deus nos dá autoridade. Quem ora e vive em teor da palavra de Deus, Deus o sustenta enquanto fala e o seu testemunho prevalece. Mas olha o que diz, e aí eu preciso ficar com ele. O verso de número 7. Porque o verso 7 é o que fecha essa proposta. De sorte que crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e em grande parte dos sacerdotes que obedeciam à fé. O que está crescendo é a palavra. A palavra cresce. A palavra cresce, o sentido da palavra crescer aqui, tem a ver com a pregação do Evangelho. Se eu quero ver a igreja de Deus crescer, pregue a palavra. Então, para pregar a palavra, eu preciso orar. Eu preciso buscar do Senhor. Eu devo usar a minha intelectualidade, sim, mas eu preciso receber a fruição, o sopro do Espírito sobre nós. E quando assim fizermos, a igreja vai crescer, porque o Espírito Santo terá liberdade em nosso meio. Muito obrigado. Edificados. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Quantos podem agradecer a Deus por essa aula? Uma bênção para nós, o nosso é bom, nós concluímos ele hoje, e no ano de 2026, se Cristo não vier até lá, nós teremos um trabalho ainda mais abençoado. Que bom ter os nossos irmãos da sede e das congregações estudando conosco. Rapidamente, enquanto os varões se perfilam, irmão Ronaldo, enquanto os varões se perfilam para louvar, enquanto eles louvam, nós vamos contribuir. Hoje, nós temos lá à frente 2 trabalhos muito bons. Primeiro, nós temos pastel refrigerante. E olha, pastel com vinagrete. Então, passe lá. Foi feito com todo o capricho. Um pastel delicioso, feito agora. Eu estava na igreja
quando eu vi o pessoal chegando para fazer os pastéis. Então foi feito agora. Passa lá, está lá na frente para não acumular o hall da igreja. Leve um pastel, além de comer algo delicioso, tem de carne ou presunto e queijo. Você está abençoando o departamento de mulheres da igreja. Também lá fora nós temos o estande da editora. E olha só, tem Bíblia lá que com todo desconto ela vai sair R$20. Olha, não se compra Bíblia R$20 quase em lugar nenhum. Então, tem Bíblia. Tem um devocional extraordinário do Dr. John Stott, que é Orvalho 2. Se você ainda não leu, John Stott é um dos escritores que vale a pena ler. E esse devocional, Orvalho 2, é tremendo. Também tem muitos títulos lá, e você pode ver todos, alguns que estão em destaque. O Discípulo Radical é um bom título, é de fazer a gente tremer na base, é muito bom. O Desafio da Pregação, olha aí, quem quer melhorar na arte de pregar, esse livro é tremendo. Bíblia e Psique, é um livro atualíssimo, né? Como hoje nós estamos falando de linguagem da psicologia, é um estudo tremendo este livro. O Desafio da Liderança Cristã, uau, é outro assunto muito bom. E, além de muitos outros, nós temos lá Lendo o Sermão do Monte. Então, é muito importante você adquirir esses livros. Eles estão com descontos exclusivos para a nossa igreja. Esses livros vieram direto da editora, com descontos que você só vai receber aqui na Adbem. Então, passe lá. Uma Bíblia a R$20 é um preço maravilhoso para um livro tão precioso. E estes títulos e os outros que estão lá, se eu fosse você, eu abasteceria a sua biblioteca, não é? Por gentileza, então, adquira lá e o nome de Jesus vai ser glorificado. Nesse momento, a nossa diaconia vai receber nossas contribuições, dízimos e ofertas, e você pode entregar. Nós vamos ouvir os varões. Eu queria muito ouvir a orquestra de novo, mas eu vou pedir a gentileza, apesar de eu ter amado a orquestra conosco, é muito bom tê-los aqui, mas nós vamos ouvir os varões, e aí vamos receber nossas contribuições, e já vamos orar e agradecer ao Senhor por esta noite tão especial. Varões. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondável, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente deste Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória. A Ele a glória.
Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele, e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele, são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. Amém. Queridos, me dê somente um segundo, enquanto nós varões se reposicionam e também contribuem, expressar minha gratidão a Deus pela realização desta escola bíblica de obreiros e membros, reunindo a igreja em torno da palavra, para que saiamos daqui edificados. Agradecer ao nosso maestro Daniel e a todos os músicos da nossa orquestra. A estada de vocês foi muito importante e significativa para nós, como também da nossa banda. Música faz parte da vida cristã. Então, vocês são muito importantes aqui. Também louvar a Deus por todos os dirigentes de congregação que se uniram e fizeram chegar ao conhecimento dos nossos amados irmãos a existência dessa escola e incentivaram-nos a estar conosco. Isso foi muito bom. Aos nossos irmãos da sede, sempre bom vê-los aqui também. Aos nossos professores, ontem, pastor Luiz César Mariano, e hoje, pastor Idail Costa, uma honra. A igreja quer comigo agradecer a esse servo de Deus por esta tão relevante palavra que trouxe a nós. Digam amém. Amém. Obrigado, viu? Obrigado de coração. Estando eu aqui, a primeira vez que ele vem, e eu creio a primeira de muitas, vai ser um prazer sempre recebê-lo, e louvar a Deus por todos os que se esforçaram, as irmãs que estão trabalhando na cantina. Eu preciso, por algumas vezes, dar um recado de importância a todos. Então, gostaria que todos atentassem. As nossas crianças, em qualquer idade, são muito bem-vindas a esta casa. Muito mesmo. Jesus era cercado de crianças. O Evangelho é para abençoar as nossas crianças. Eu quero só pedir uma extrema gentileza. Esses dias eu estava no gabinete, e lá no meu gabinete tem uma TV que mostra algumas dependências da igreja. E, ainda antes do culto começar, havia uma criança lá nas dependências da cozinha. E eu fiquei observando por dois motivos. Pela segurança dela, não é? E para ver o que acontecia. Nós não temos um contingente de diáconos que eu possa mantê-los lá na cozinha, vigiando esse espaço. O espaço do departamento infantil é aqui atrás desse banner, e tem uma saída lá por trás, através de uma escada. Nossas monitoras, irmãs e líderes, sempre tomam todo cuidado,
mas eu fiquei vendo essa criança, ela corria o tempo todo de um lado para cá, o que é peculiar de criança. Subia na escada, pulou da escada no chão lá embaixo, e era uma delícia fazer isso, porque eu também fui criança um dia, e pular de escada é uma delícia, não é? E eu não posso culpar a criança e nem o pai. Eu não posso nem culpar a criança e nem os pais. Não é essa a intenção, não. Seu filho tem que vir aqui, se sentir bem aqui, sentir que aqui é o lugar dele, sentir que aqui é casa de adoração. A única preocupação que todos nós temos que ter é com a segurança deles. Então, eu vou pedir aos pais, o seu filho pediu para ir ao banheiro. Claro, se ele tem uma idade pequena, vá com ele, não é? Não pode deixar uma criança tão pequena ir ao banheiro sozinha. Eu não tenho um corpo de diáconos, nem um time de líderes de crianças que possa levar todos os filhos lá no banheiro. Então, é bom tomar cuidado, é bom. Ele é mais grandinho, pastor, ele já é independente. Aí fique atento ao tempo, não é? Fique atento ao tempo que ele vai gastar no banheiro. Você sabe que os nossos banheiros têm essas portas e elas funcionam como visores. Então, dá para você ver quando ele passar e dá para você medir o tempo dele voltar, né? Então, é só cuidado, segurança, para que nenhuma criança se machuque. Claro, nós sempre procuramos pensar esse ambiente como um ambiente seguro, mas se ela pular da escada, bater num pilar, pode machucar, pode ficar ruim. Então, meu pedido a todos os pais, com todo carinho, é que eles venham, que as crianças estejam aqui, que elas tenham liberdade. Eu também já fui criança, faz bastante tempo que eu fui criança, mas eu já fui criança também. Eu gostava de correr, eu gostava de pular, né? Eu já contei para vocês, né? Eu trocava colar de pérola em pipa, imagina a criança que eu não fui, não é? Então, eu dei muito trabalho para minha mãe. E criança é isso. A gente tem que só tomar cuidado para elas não se machucarem no ambiente. Nosso ambiente é populado de escadas, né? E escada, de certa forma, é perigoso para adulto, quanto mais para criança. Então, a gente tem que tomar cuidado só para elas não se machucarem, não é? Eu, mesmo sendo pastor da igreja, um diácono, eu não tenho a autoridade que você tem sobre seu filho. Se eu ver uma criança numa escada ou em qualquer dependência da igreja, eu tenho que conquistá-la pelo amor e direcioná-la a você, não é? Mas Deus deu a você, pai. Deus deu a você, mãe, essa autoridade maravilhosa de dizer ao seu filho, com todo aquele amor, com todo aquele carinho, com toda aquela empatia que nós vimos ontem, com todo aquele espírito cristão, você pode dizer para ele com todo carinho, senta aqui e fica. Só você pode fazer isso. Nem o diácono, nem o presbítero, nem o pastor, nem a líder da igreja. Só você pode fazer no seu filho, quando necessário, aquela imposição de mãos abençoadora. Fica quieto. Só você pode. Então, eu estou pedindo para vocês me ajudarem, para que nossas crianças não se machuquem. Mas, reiterando, o lugar delas é aqui. É aqui que elas vão ouvir palavra de Deus, e elas ouvem. É aqui que elas vão aprender a cantar hinos que ela nunca mais vai esquecer na vida. É aqui o lugar dela, como foi pregado hoje para nós, ensinado. A igreja é o lugar. É aqui que a gente aprende, desde o berço, desde a primeira infância. Então, o pastor está falando das crianças, não as traremos mais. Eu estou falando justamente ao contrário, para a gente trazer e só ter o santo cuidado. Porque ainda que eu coloque um diácono o tempo todo do culto lá na cozinha, ele não tem a sua autoridade. E eu já vi cenas hilárias de crianças com diácono, porque o diácono não tem autoridade. Eu sou um crente do século passado. E na congregação do São Vicente, o pessoal era tremendo. E o diácono ia falar com o moleque fazia isso para ele. Você vai fazer o quê? Não tem o que um diácono fazer. A não ser um santo diácono, que o menino fez isso e ele disse, sai, demônio! Rapaz, e na vida daquele menino funcionou. Lembra dele, Dani? A Dani era da mesma congregação que nós. Funcionou. Santa Bíblia, irmão. O diácono conseguiu colocar do Apocalipse ao Gênesis na cabeça dele, assim, ó. Mas não pode fazer mais isso. Então, é ajuda.
mas eles aqui, tá? As crianças, esse é o lugar delas, sendo crianças, se comportando como crianças, é só a gente ter um cuidado. A criança que eu estava ouvindo não sofreu nada, não caiu, não bateu nada, ela ficou tranquilinha, não é? E quando eu desci, ela ainda estava lá, olhou para mim, deu paz do Senhor, e estava tudo tranquilo. Mas é bom que a gente vá falando para que, veja, se você não é líder da criança, não é diácono, o máximo que você pode fazer é com carinho. Aí você, é isso mesmo, vá lá com a mamãe, amor, por favor, vá até lá, garoto, vá. Né? Eu mesmo tinha uma turminha que ficava todo domingo lá no sofá, lá embaixo. Uns garotos maravilhosos dessa igreja, todos filhos de crente, todos crentes, né? Diz que filho de crente, crente pequeno é, então todo crente, tudo maravilhoso, tudo ovelha do rebanho de Jesus. E um dia eu fui lá falar com eles, né? Meninos, vocês estão aí jogando, é hora do culto, vai lá para cima. Sabe o que eles falaram para mim? Meu pai deixou. Aí eu fiquei com vontade de bater no pai. Como eu não posso bater no pai, fazer o quê? Então, nos ajude. Vamos estar em pé. Nossa gratidão a Deus agora. Saia, coma um pastel delicioso, paga um pastel para essa criança maravilhosa que Jesus te deu e leva um livro para casa, edifique a sua vida. Agora eu vou te dar um conselho. Leve o livro e comece a lê-lo hoje. Se você comprar o livro para começar a ler amanhã, ele vai para a estante. Leve ele e comece a ler hoje, com descontos especiais, um pastel delicioso e que Deus abençoe a todos nós. Pastor Leonardo, nos despeça com oração. Oremos, Senhor, meu Deus, somos gratos a Ti por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar na Tua casa para aprender a Tua palavra. Obrigado por essa rica oportunidade, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Idail, que ministrou, Senhor, com maestria sobre as nossas vidas, que possamos em todas as nossas ações aplicarmos, Senhor, tudo aquilo que aprendemos e o Seu nome seja glorificado em todo o tempo. Te agradecemos por toda a organização que se empenhou nesse trabalho, pelo nosso pastor presidente na direção e toda a equipe que assim o suportou. Agora nós nos pedimos, Senhor, leva-nos em paz para os nossos lares, como o Senhor nos trouxe até aqui. Nos dê uma noite de descanso, de paz na Tua presença, Senhor, e amanhã que possamos ter um dia abençoado para podermos continuar Te adorando e Te bendizendo na alegria que nós sentimos em todo o tempo. É isso que nós Te pedimos e agradecemos pelo Teu nome, Jesus. Amém. Queridos, recebam a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, não somente hoje, mas para todo sempre. E os que recebem esta bênção dizem: amém. Vão em paz, meus irmãos, bom retorno para os seus lares, em nome de Jesus.